Como se tornar um verdadeiramente bom pastor? Número 1. Esteja à frente das suas ovelhas. Esteja um passo à frente. João capítulo 10, versículo 3. João capítulo 10, versículo 3. Para ele, o porteiro abre a porta, permitindo a sua entrada completa e irrestrita e sem impedimentos. O que está acontecendo? Você está com algum problema? Sem sinal mesmo. Veja, agora você está testando sua fidelidade. Agora mesmo você está nos alertando para ouvir o porteiro abrir e as ovelhas ouvirem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Amém. Agora, senhoras e senhores, para se tornar um bom pastor, quantos aqui querem ser bons pastores? Sim, pastor, líder, tudo isso. Agora vou dar a vocês 10 chaves para se tornar um bom pastor. E a número 1 é: você deve estar um passo à frente das ovelhas. Porque a Bíblia diz que o pastor, ao conduzi-las para fora, vai adiante delas, ele vai à frente delas. Então, antes que seu pastor chegue a algum lugar, você deve ir na frente dele, abrindo o caminho para a sua chegada. Amém. O que você acha? É uma boa ideia? Amém. Então você precisa estar à frente agora. Você está à frente de alguém em termos de oração? Uau! Talvez nunca se saiba. O que você precisa saber? Devo estar à frente de vocês em oração. E não acho que você deva rezar mais do que eu. Se eu comparar minha vida de oração com a sua, eu deveria orar mais do que você. É o que eu penso. Sim. Se eu disser que sou o líder, devo orar mais do que você. Não que você reze mais do que eu. O que você acha? Um dia, cheguei à grande catedral para uma visita rápida e exploratória. Quando estacionei meu carro convenientemente e entrei no vasto salão da imponente catedral, vi muitas pessoas andando tranquilamente para cima e para baixo. Então perguntei: que grupo é esse? Eles disseram que eram alguns pastores e outras pessoas devotas que oravam. Uau! Então, com um senso de urgência, desci para investigar. Quando desci para o quarto, pensei que não havia ninguém lá. Quando entrei, vi que alguns pastores estavam lá. Então eu disse: qual grupo é esse? Disse que esses são pastores que têm uma prioridade muito importante. Eu também disse: uau! Era uma noite silenciosa, apenas uma noite tranquila. A equipe do pastor estava dormindo profundamente em meditação. Na verdade, você não consegue ver que o local de oração era no andar de cima, e o passado, o local de dormir e o que quer que fosse, ficava embaixo. Então, como pode ser que lá em cima os membros comuns da igreja estejam rezando e os chamados pastores os estejam vendo meditar? Não deveria ser. Não deveria ser. Se você é pastor ou pastora, deve estar sempre à frente de suas ovelhas. Telegram pré. Na palavra de Deus, você deve estar à frente deles, porque a Bíblia diz que ele vai à frente deles. Quantos querem ser pastores? Ela quer dizer que você tem que estar à frente das pessoas comuns. Todos aqueles do leste de Londres se levantam, Igreja do Leste de Londres. A delegação que veio. Uau! Agora, todos vocês, obviamente, a maior parte da igreja não está aqui. Mas os poucos que estão aqui, vocês estão aqui aprendendo a ser pastores. Vocês devem estar à frente do resto das pessoas. Um passo significativo à frente.
É exatamente isso que faz de vocês verdadeiros pastores. Um passo à frente. Peter Maritz implora ao Sittner Peter Marbe. Tem gente de Peter Marisuri? Vamos ver. Uau. Ok. Apenas 2 pessoas. Tudo bem. Você deve estar à frente daqueles que estão lá. Quem veio? Eles são pessoas comuns. Alguém de Peters está de volta em Peters, cara? Ei, estou vendo ali bem na minha frente 3 caras. 4 caras conhecem o Senhor, de verdade, e eles estão bem ali. Como estão essas 4 moças aqui? Você ama o Senhor? Nós realmente amamos muito o Lodge. Você não acha que quando voltar, você deve estar um passo à frente de Ru em tudo? Tudo. Entendimento. Deve estar à frente no entendimento e na oração. Na palavra de Deus. Eu em línguas Tong. Língua. Agradeço a Deus por falar isso mais do que todos vocês. Elisa, você não acha que deveria estar à frente do que você realmente pensa que é ou não é a verdade? E ele disse a verdade. Eu disse a verdade absoluta e inquestionável. Sim, ele deve ser o líder em moralidade e conduta e comportamento. Senhoras, você deve estar à frente em moralidade, ok? Não durma com ninguém novamente, ok? Vai ler de formatura. Você promete? Não faça isso de novo, ok? Você sabe do que eu estou falando. Zyper foi a chave no seu casamento. Eles vão te dar Temos uma nova e poderosa caixa para manter a paz e a ordem. Você deve estar muito à frente em diversas línguas e dialetos. Você vai falar mais fluentemente e com maior clareza? Deixe-me ouvir você falar o idioma Inak, por favor, com toda a sua clareza e expressividade, para que eu possa entender completamente. Vou deixar. The sound, a distinct and sudden rush, resonated clearly. Mais do que uma pessoa comum, porque você é um pastor, um líder espiritual e um guia. Mais a palavra. Quando eu pergunto sobre as Sagradas Escrituras, ouço você recitar as Escrituras. Você tem o livro das Escrituras conhecidas por todos? Você tem esse modus operandi? Você não tem isso. É preciso conhecer as Escrituras. Vocês têm isso na África do Sul? Terminado. Quando fui para a América, me deram um bonitinho igual a esse. É preciso conhecer as Escrituras. Eu não vi isso. Você deve conhecer as Escrituras. Você deve saber. Você deve saber. Você deve conhecer o limite. Ok? Há algumas escrituras que vocês, como pastores, precisam conhecer e todos vocês estão se tornando pastores. E passou por um pastor em língua nigeriana. Como se diz pastor na Nigéria? Como
Como se diz pastor na Nigéria? Exatamente da mesma maneira. Ela já morou na Nigéria antes. Ela sabe. Talvez nunca saiba limitado. Tudo do mesmo jeito, pastor. Da mesma forma que o pastor. Eles não têm. Então, quando eu prego na Nigéria, eu digo: seus pastores podem ser isso, podem ser assim. Aí eles dizem: seu Boabuti pode ser. Quando eu digo e seu pastor, quando você é pastor e se torna pastor, então eles não sabem o que dizer. Torna-se um... Porque um pastor é um pastor. É impressionante. Em algumas línguas, exatamente a mesma palavra é usada. Na Bíblia, pastor, pasto, eu disse. Então, se você quer ser pastor, precisa estar um passo à frente e no próximo deve estar um passo à frente com sua estabilidade. Você não deve ser alguém que pode ser facilmente tirado da congregação da igreja ou removido do mundo em geral, e então, de repente, você se encontra sentado confortavelmente em um avião. Você precisa ser muito mais estável do que qualquer outra pessoa. É a Nana? Sim, a maioria das mesas é mais estável que as outras, entendeu? Mais estável. Então, todos os dias pensamentos passam pela sua mente sobre deixar a igreja. Que tipo de pensamentos são esses que passam? Você é uma árvore com passarinhos sempre pousando na sua cabeça? Como assim pensamentos estão sempre surgindo? Você consegue imaginar se fosse casado? Todos os dias pensamentos vêm à sua cabeça sobre seu cônjuge te deixar, e ele te diz: todo dia eu penso se devo te deixar ou não. Você ficaria feliz. Então você precisa estar um passo à frente na sua estabilidade. Na sua vida financeira, você precisa estar um passo à frente. Tente se organizar para não ficar devendo. Não pode sair pegando dinheiro emprestado de todo mundo. Tivesse acabado de chegar ao mundo. Você quer ter tudo. Por que você quer ter tudo? Por que você realmente precisa? Por que deveria ter contas em absolutamente todas as lojas? Um lugar específico para comprar sua televisão, um cartão de crédito para tudo. Você tem a Mr. Price, você vai lá, você tem o cartão de crédito da Mr. Price. Todas vocês meninas já têm roupas suficientes para os próximos 4 anos. Você consegue imaginar se eu fosse como muitas pessoas que vejo por aí, olhando para o meu passado? Eu dizia: por favor, me dê dinheiro. Todo mundo pediu para me dar dinheiro. Dê-me dinheiro, dê-me dinheiro, dê-me dinheiro, dê-me dinheiro. Não é bom. É por isso que não pego carros emprestados. Se eu não tiver uma, eu te digo, eu nunca um dia alguém me trouxe uma personalidade linda. Uau! O que quero dizer é que a imprensa mais recente sobe e a imprensa desce. Olá, tocador de CD, música e ambiente de condição. Disse que eu deveria dirigir. Eu disse não. Então eu disse que estava indo a algum lugar para a PR, que iria com meus pastores e disseram: ah, pastor, fulano deveria dirigir, fique quieto. Eu disse não. Seu pai te disse. É uma das poucas coisas que meu pai dizia. Não dirija carro de outra pessoa. Então eu disse não. Diga ao dono do carro para vir nos levar até lá. Você deveria dirigir aqui, você nunca saberá. Deixe-me contar. E eu estava conversando com um irmão que ele estava contando que alguém roubou sua vaca. Ele terminou com um call, alguém colocou um acidente sem seguro. Você paga ela por anos. Então você tem que estar um passo à frente. Você tem que dar um passo financeiramente. O que você precisa no mundo? Quantos sapatos você quer? Quantas você pode usar? Já. Estou preocupado. Esse é o sapato que eu uso porque faço tudo com ele. Meu sapato é mais. Eu viajei para mais lugares do que você.
Sim, ele já fez de tudo. Já foi a todo e qualquer lugar. Posso ir à igreja. Em todo lugar que já estive. Em Singapura, qualquer lugar que você disser, já foi como um boné de policial. E você e eu não devo. Eu não devo dinheiro. Eu não devo dinheiro. Pela graça de Deus, você pode comprar sapatos novos. A pessoa que não sabe não está comprando sapatos novos. Você que está indo vai comprar sapatos novos. Suas roupas. Você está se escondendo porque, veja bem, eu nem sequer perceberia os seus sapatos, de verdade. Os seus sapatos são para você mesmo. Se eu não falasse dos meus sapatos, você não saberia. As pessoas olham para meus sapatos. Eu sempre falo de sapatos porque olho para pessoas com dificuldades e pergunto: o que você está comprando? Um carro. Então, um pastor, você deve estar um passo à frente financeiramente. E eu não quero preocupar ninguém. Não. Estou livre como uma cama. Pronto, número. Eu estou livre. Livre como eu sou verdadeiramente livre. Posso não ter muito, mas sou completamente livre. Sim, todos vocês têm que pagar as parcelas desse PIS, meu querido. A conta é por quê? Afinal de contas... Para que você possa aproveitar ao máximo todas as funcionalidades e recursos disponíveis, é fundamental que se familiarize com as instruções e orientações fornecidas. Isso garantirá uma experiência completa e satisfatória. Diga ao seu vizinho exatamente quanto você realmente deve a ele, por favor. Eu vou aguardar um pouco mais, com paciência. Eu vou acordar. Estou sempre um passo à frente. Eu sou. Certo, faça carinho em nós também. Sente-se. Onde ficava a cidade? Cidade, vamos lá embaixo. Você entrou em contato no domingo? Cidade. 8 horas exatas. Quantos de vocês estarão um passo à frente das pessoas da cidade do Cabo quando voltarem para lá? Um passo à frente no casamento. Casar com irmãos. Irmãos se casam. Certo, certo. Não fique dormindo por aí, não espere. Não espere por muito tempo. Não fique só olhando e sendo Mary. Case-se. Por que comprometer com comunicação quando comprometer com o amor? Por que cometer fornicação quando comprometer com o amor? Pergunte ao seu vizinho. Por que se comprometer com comunicação quando você pode se comprometer com o amor? Diga ao seu vizinho, estou um passo à sua frente. Estou me comprometendo com o amor e não com a comunicação. Conheça algumas pessoas pelos nomes. Vocês podem se sentar, pessoal. Gloriride. Tem o João capítulo 10. Diz que ele os chamou pelo nome. Amém. Ele os chamou pelo nome. Ele chamou suas ovelhas pelo nome e as guiou. Uau! Você precisa saber os nomes das pessoas se quiser ser um bom pastor. Quantos? Não pode dizer. Não consigo lembrar nome. Tenho certeza você consegue. Veja, eu sei o dia de algumas pessoas. Eu sei que você é um deles. Eu conheço Lisa Noah. Essa é nova. Estou praticando. Eu sei que não é meu. Qual é mesmo o nome completo dela? Anjo.
Você a chama de anjo? Anjo. Uau! Eu realmente adorei o seu dia, meu querido anjo do amor. Foi um dia verdadeiramente especial. Eu sei, demais. Eu sei. Dê mais chamadas de cantor. Eu sei pra onde ela foi. Ela foi. Está em uma chamada. Era minha caçula. Pequena. Pequena dançarina. Como se chamava aquela apresentação que você viu? Me diga qual delas você realmente começou. Veja, eu conheço alguns. Eu não moro aqui. É minha primeira vez. Eu conheço pessoas são pessoas. Um bom pastor conhece as pessoas pelo nome. Não é fácil. Continue até conseguir. Eu não consigo pronunciar nome Zulu. O que você quer dizer? Porque eu os possuo, pronunciando apenas nomes de Tora. Volta. Alguns de vocês nem conseguem pronunciar meu nome. Alguns de vocês nem sabem meu nome. Vou perguntar meu nome agora, por favor. Bispo não é o meu nome verdadeiro. Meu nome é B. E veja, estou mudando de bispo para irmão. Voz. Irmão bispo, sim. Um bom pastor realmente conhece as pessoas. Ele encontra o nome de cada uma delas. Amém. Você precisa conhecer pessoa. Descubra o nome deles. Quantos? Eu vou ser bons pastores. Uau. Número 3. Um bom pastor deve fazer com que a sua voz seja bem conhecida e reconhecida pelas suas ovelhas. Isso está escrito em João, no capítulo 10, versículo 4. Deixe que sua voz seja conhecida pelas ovelhas. Pregar. Você deve pregar para as pessoas e aconselhá-las. Ok. Esse é um verdadeiramente bom pastor. João, no capítulo 10, versículo 4. Diz que quando ele cuida de suas ovelhas, ele vai na frente delas e as ovelhas o seguem, pois elas conhecem sua voz. Alguém. Agora, você como pastor precisa falar com seu povo o tempo todo. E você tem que ter algo a dizer. Você percebeu desde que cheguei? Eu tenho algo para te dizer o tempo todo, cara. Estou falando com você. Falando. E alguns de vocês têm me ouvido pregar. E vocês me ouvem em um CD e ouvem. E eu estou ouvindo. Falando. Se eu fosse ficar até amanhã, vocês teriam que organizar a contagem. Eles fizeram durar 22 dias. Deveria ter sido 3 dias. Vocês são as pessoas que fazem isso com vocês no Quênia. Eles começarão a vir amanhã. Tenho que estar lá à noite para começar a conversar. Amanhã até domingo. Sim. Então, um pastor tem que ter um. E se você tem muito a falar, ouça muito. Porque você dá o que você tem. Disse Pedro. Como eu tenho? Se eu sou para mim. Então, quando você não tem nada, você não tem nada a dizer, nada a oferecer. Sim. Então, ser capaz de falar com as pessoas para que elas conheçam a sua voz. Você só conhece alguém, mas ao ouvi-lo você perde. Porque alguns de vocês, eu liguei para vocês no telefone. Olá. Como vai você? Tudo bem. O que você disse? Muito obrigado. Te ligo amanhã. Certo? Tome cuidado. Tchau. Você não saberia que sou eu. Você sabe que sou eu. Às vezes eu digo que as pessoas realmente pensaram o que eu disse. Vou garantir isso. Então eles me dão a voz do bispo que eles me deram. E então o verdadeiramente real. O quê?
O que é isso? Fale mais alto. Fale mais alto. Extraque para fora. Não consigo olhar. Ok, tchau. Tchau. Mutar. E eu volto. O que é isso? Eu estou olhando para ele agora. Ele é o bispo ou bishop. Capitão. Você deve ser um jovem. Você, mulher. Você. Você é uma mulher. Você, mulher. Você não pode abrir seu trabalho, abra seu maxilar. Dia 1. Quantos querem que seu navio os ame? Quantas ovelhas foram suas e seguiram você? Na segunda-feira eu fui a um certo país e o pastor me deu alguns conselhos muito importantes. Ele disse: você realmente sobreviveu a ele. Ele disse que você é um pastor. Pregue ao seu povo. Fale com seu pessoal. Sempre. Eu disse: sério? Vou lhe contar. Alguns anos atrás vi que tínhamos um problema com o nosso cachorro e trouxemos o treinador profissional. Não sabíamos o que estava acontecendo. Quando o cara entrou na casa, o cachorro estava lá. Todos nós que moramos na casa estávamos lá. Ele ficou ali, olhou, então apontou. Alguns disseram: essa pessoa alimenta o cachorro. Ele disse: essa mulher aqui alimenta o cachorro. Todo mundo olhou. Como você sabe? Ele disse: você sempre sabe quem alimenta cachorro. Quando vê cachorro, você sabe quem o alimenta. O cachorro se comportava de forma diferente com quem o alimentava e diferente com as pessoas que só estavam na casa. Que essa pessoa alimenta o cachorro, ele disse, é verdade. Então ele estava aconselhando e disse: pastor, alimente o seu povo. Eles se comportam de maneira diferente com essa pessoa. Então o pastor gosta de conversar, sempre falando, conversando, compartilhando, ensinando. Às vezes você não está dando uma boa mensagem, mas eles estão acostumados com a sua voz. É com a sua voz que eles estão acostumados a ouvir. Se você falar com essa voz, eles vão seguir. É verdade. Existe uma voz e existe um poder. Um dia um dos nossos pastores teve um problema. Então eu chamei a pessoa que era o pastor direto dele. Eu disse: esse homem vai te ouvir. Vá até a casa dele, converse com ele. A voz dele. Fale com ele por muitos e muitos anos. Fale com ele, por favor, por um longo tempo. As pessoas ouvem os pontos de vista do seu pastor, mesmo que não seja verdade. Mas eles sabem que a proibição irá consertá-los. Eles têm a máxima humildade. Uau! Então, pastor, é por isso que se você continuar pregando, continue pregando, continue falando, sempre falando e pregando, pregando por mais tempo. Não siga essas pessoas que estão nesta igreja. Pregue, fale com as pessoas. Falando. Toca a campana, eu prego. Não faço ideia do que prego, quanto tempo dura, isso não importa. Eu prego e prego e prego, e só no domingo temos que encerrar meu tempo. Eles simplesmente encerram o culto. Mas eu te digo, é como fazer as pessoas conversarem. Eu vou falar, e se puder ficar, estarei até às 4 da manhã, quando sair para o aeroporto. Falando, conversa. É verdade, isso afeta as pessoas. Ele disse que eles sabem das coisas. Mas quando eles ouvem a voz, a voz começa a falar. Alguns de vocês conhecem a voz do seu pastor Daniel e da pastora dela. Eles já conversaram com vocês. É verdade. O cachorro realmente sabe quem ele é. E até mesmo o cachorro se mexe e se movimenta. Então, se você quer ser um bom pastor, precisa ser um bom pregador. Eu devo. Nenhuma mensagens, idade da mensagem. Você acha me falta assunto pregar? Quem me conhece sabe. Terminei de pregar, fui embora. Eles disseram: bispo está perdendo o principal. Eu posso ver que não é esse ponto. Por que fugir disso? Só estou pulando o ponto por causa do tempo. Estou pulando, escaneando e pulando. Eu tenho muito mais coisas importantes para fazer. Eu posso ficar com vocês por muito tempo. Então você quer ser um bom pastor? Você deve ter muito a dizer. A única maneira de você ter muito a dizer não é por meio da minha oração.
Mas você recebe, fala e deixa o conselheiro falar. Amém. Número 4. Para ser um bom e verdadeiro pastor, você deve permanecer com as suas ovelhas. Amém. Uau! Fique, John. Capítulo 10. Jesus estava falando sobre o bom pastor, versículo 13. Ele diz que o mercenário foge rapidamente porque é intrinsecamente desonesto e não se importa verdadeiramente com as ovelhas. O mercenário foge simplesmente porque é apenas um empregado contratado e não se importa genuinamente com as ovelhas. Amém. Recentemente houve uma guerra devastadora e muito intensa na cidade de Abidjan e meu pastor, que é uma pessoa de muita fé e coragem, estava lá presente e ele queria não. Ele queria vir, ele queria ficar. E eu estava em um dilema. Será que ele deveria vir para o seu país? Será que ele deveria vir para o seu país? Porque quando você abandona as pessoas em tempos de dificuldade, elas passam a te olhar com desconfiança. Quando há luta, você fugiu para Gana. Amém. Quando há uma luta, você corre e simplesmente desaparece totalmente. Então, quando ele quis voltar primeiro, eles vieram e eu disse. Eles disseram que gostariam de voltar. Eu disse para voltar. Então, o problema foi aumentando. E um dia eu simplesmente disse. Eu simplesmente senti que não, eles deveriam voltar agora. Eu disse, vai e conte as ovelhas. Eu digo que você deveria vir agora. Sim. Porque é um sinal da coisa. Quando há problema, você simplesmente desaparece. É por isso que quando aconteceu o 11 de setembro e tudo isso, o pastor do país tem que ir lá imediatamente. Quando há enchentes, Obama, Bush perdeu muita influência. Quando aconteceu o 11 de setembro, ele foi e sentou no avião dele e começou a voar pelo céu. Ao invés de ir ver onde estava o problema, disseram que era por segurança. Então tiraram ele e ele perdeu muitos pontos políticos ali. É como se o pastor tivesse chegado lá. Onde está o problema para ir até lá? De volta àquele lugar. Então você precisa ficar com o povo. Aprenda a ficar com o povo. Você quer ser um bom pastor? Isso é estar com o povo. Alguns dizem, eu preciso da minha privacidade. Você precisa do quê? Da sua privacidade. Você precisa da sua. Você não pode receber pessoas em sua casa. Os pastores sempre ficarão com você se você tiver espaço em casa. Recebi visitas em minha casa. Onde fiquei? Fiquei por 1 ano. 1 ano. Visitante? Visitantes. Tenho 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, tanto faz e até 1 ano. Minha maior distância será de 1 ano. Sim. Digamos que você queira privacidade. Você tem que saber como ficar com as pessoas. Você é um presidente? Termina de pregar, você vai embora. Um dia então. Um dia fui a um certo país em uma igreja famosa e havia um pastor que tinha vindo da Inglaterra e queria ver esse grande homem de Deus. Ele estava tão irritado. Estávamos juntos no elevador com ele. Ele dizia, onde ele está? Onde ele está? Por que não podemos vê-lo? Ele é um primeiro-ministro? Ele é um presidente? Queremos vê-lo. Viemos da Índia para vê-lo. Ang, você? Sim, as pessoas querem ver você. As pessoas querem ver você. Pastor, quero falar porque não sei. Quero ver todo mundo. Então, quando eu terminar, vou me encontrar com um grupo. Todo mundo quer ver e eu também quero. Não que eles queiram e eu não queira. Eu também quero. Não sei como fazer isso agora. Sim, porque você acha que estou aqui? O que eu amo. Você ama o jeito que eu aprendo? É verdade. Eu adoraria muito ver todos vocês, pelo menos por mais um dia inteiro, se possível.
Você pode nunca saber disso. Por favor, ligue para eles no Quênia e diga que você pode nunca saber. Quando você ligar para eles, diga: já ouvimos falar da empresa? Então você precisa ficar na igreja. O que Davi disse? Ele disse uma coisa: desejei isso, sim, que eu possa habitar na casa do Senhor. Na verdade, tudo o que Davi queria era viver na igreja, na casa de Deus, por todos os dias de sua vida, em sua gloriosa presença. Quero dizer, se realmente entendermos, significa que todo mundo pode ter um quarto aqui. Só seria contas e se causássemos muitos problemas. Mas se fôssemos como amebas, sabe? Ameba assexuada. Todos nós poderíamos ter quartos na casa do Lorde. E habitaremos na casa do Senhor. Orver no céu será como amebas. Sem órgãos sexuais, todos os zíperes serão retirados. Seja totalmente laminado. Laminado eternamente. Quantos estão muito ansiosos por esse dia? Uma coisa pedi ao Senhor. Aquela única e singular coisa eu verei cair diante dos meus olhos, que eu possa estar e permanecer na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, a sua inigualável e divina beleza, para inquirir em seu santo templo, buscando a sua presença e a sua sabedoria todos os dias da minha vida, com um coração sincero e uma alma sedenta. Glória seja dada ao Pai, o Criador de todas as coisas, ao Filho, Jesus Cristo, a luz do mundo e nosso Salvador, e ao Espírito Santo, o Consolador e Guia que habita em nós, agora e para todo o sempre. Amém. Como era no princípio, desde o seu início, agora e para todo o sempre será, um mundo sem fim, um universo contínuo e duradouro e que permanecerá eternamente. Sou Aleluia. Quantos você tem? Número 5. Para ser um bom pastor, você deve conhecer suas ovelhas. O que você deve fazer? Não você deve. O que? Conheça suas ovelhas. Todo mundo diga, você deve conhecer. Amém. Eu conheço alguém. Você deve fazer perguntas. Você deve visitá-los quando estiver por perto. Por quê? De onde você vem? E saber disso. Muito bem, muito bem. Você não é um bom pastor até conhecer bem as pessoas. Amém. Então, se você não se interessa pelas pessoas, como pode realmente amar? Como você pode amá-las? É por isso que sempre pergunto sobre seu amado. Lhe perguntar sobre seu casamento. Perguntar, o que você quer dizer? O que você quer dizer com dele? Quando você aprendeu isso? O que você bebeu? Quer saber o que é pessoal? Qual parte é pessoal? De qual? Eu pergunto você sobre sua vida sexual. Não pode ser diferente. Sexo não é pessoal. É parte de uma das nossas principais coisas que viemos fazer neste mundo, de fato. Beber, fazer sexo, brigar e o que se pode ter de mais intenso e significativo.
Se não for por Cristo, a nossa vida será limitada por isso, e os nossos irmãos dirão que uma das principais razões pelas quais os irmãos se casam é, de fato, o sexo. É a verdade. Não é verdade? Quer dizer, qual a utilidade de uma esposa se ela faz sexo? Irmãos, é verdade mesmo ou não? Verdade. Será que o que estamos a ver ou a ouvir é realmente a realidade ou apenas uma ilusão passageira? Irmãs, vocês estão surpresas conosco? Irmãs, vocês estão surpresas conosco? Não mais, por favor. Márcio, você está acostumado com isso? Eles nos conhecem muito bem. Lamentamos profundamente, mas foi realmente assim que Deus nos criou. Então nós perguntaremos sobre tudo. Você deve conhecer suas ovelhas. Um dia Muito. eu estava tendo uma gravidade. E um irmão sussurrou em meus ouvidos. Ele disse: "Você vê o meio da igreja?" Ele disse que sim. Disse: "Você vê aquela senhora que está trabalhando aqui? Por aqui." Primeiro eu não conseguia enxergar. Eu disse: "Olha, você vê?" Eu ouvi. Ele disse: "Vou lhe contar algo sobre ela." Uau! Uau, sim. Então ele me contou detalhadamente. Ele disse que alguns anos atrás, naquela época, eu estava trabalhando para o serviço secreto. Essa jovem garota, a que trabalha diligentemente no TEAB, está agora aqui no serviço secreto, presente e atuante. Vai perguntar o que ela vai lhe dizer. Ela trabalha. Ela lhe dará uma companhia. Mas não existe tal empresa, ela é ótima. Eu trabalho. Então você estará sentado com um membro assim. Você... Nunca se sabe. Um certo dia, e uma certa irmã, ela veio à igreja na quinta-feira para o culto buscando a palavra. E era hora de terminar de rezar, e era hora de pesquisar no Google, quando ela acelerou um carro e saiu do portão. Assim que ela estava saindo do portão, uma segunda irmã veio até o carro e disse: "Por favor, você pode me dar uma carona, por favor, para o meu destino, que é um pouco mais adiante?" E ela disse: "Tudo bem." "Para onde você vai?" Ela disse: "Estou indo para esse lado, na direção para onde ela estava indo." Ela sentou no carro e, como estava saindo para começar, apenas sentou no banco de trás. Ela começou a se despedir. Ela viu o sinal de trânsito verde, depois o laranja, e então, o sinal mudou de cor. E enquanto dirigia, ela disse: "Espero que você esteja bem." A moça disse: "Tudo bem, estou bem." Assim que ela chegou lá, doutor, como se olhasse para trás, não havia ninguém. Eu te digo, a mulher estava completamente fora do controle, não estava no seu devido lugar. Pessoas não são pessoas. Capítulo PR.
Ver 3 pessoas distintas e diferentes e distintas, ela não era nenhuma Maio, isso não era. Essa pessoa é advogada. Ela estava tremendo como uma. Então ela conseguiu. A pessoa desapareceu do Cascugu e nunca mais parou. Uau! Ela veio da nossa igreja. Então, como você vê as pessoas, S por Tchalek, a pessoa que é. Você nunca pode saber o que é limitado. Você tem. Um bom pastor não deve saber que B é um ser humano de verdade. Ela foi ela, e ela continuou o caminho. Quando ela finalmente chegou lá, estava completamente histérica. Então, quando ela nos ligou, nós também ficamos bastante confusos com a situação. Então, eu imediatamente peguei meu carro e fui até a casa dela. Eu disse. Então, eu fui até ela. Ela me levou. Ela disse o carro. Ela deveria ter ido até o carro. Foi aqui que ela estava sentada. O pessoal da segurança verificou tudo por ali. Então eu não sabia o que fazer. Eu orei e percebi que a oração não era suficiente. Então, o que você faz depois? Comunhão. Você não sabe o que fazer? O que você faz? Comunhão. Muito bem, pois agora você a vê. Agora você não vê. Imagine que criatura entrou no carro e sumiu no meio do mato. Então você deve saber que as pessoas não permitem que pessoas misteriosas fiquem estranhas. Um belo dia, uma certa senhora entrou para a igreja. Ela estava se entrosando bem na igreja e se sentia acolhida por todos os membros. Trabalhando, se movimentando. E ela ficou na igreja por um tempo. Até que um dia o pastor começou a se aproximar dela. Conforme ele foi se aproximando cada vez mais, um dia e... ele já dormiu. Quando terminaram de dormir profundamente, ela se levantou calmamente, pegou suas coisas pessoais e outros pertences essenciais. Ela estava. Ela fez um pequeno comentário. Enquanto estava se arrumando. Ela disse, aflita há 5 anos. Você nunca realmente sabe.
dia eu estava observando uma certa e grande cobra que estava ali. Uma grande africana. E ela estava com muita fome. Não comia havia cerca de 1 ano. E então decidiram entrar na água para pegar algo para comer. Sem saber sobre aquela água. Um dia eu ouvi um provérbio. Alguém me contou um provérbio. Eu não entendi. Depois, a pessoa disse que se uma cobra sai debaixo d'água, isso significa que há um crocodilo. Naquele momento pensei que cobras não entram na água. Mas descobri que existem cobras na água. Então, quando ela entrou, tinham colocado uma câmera na cobra. Ela entrou na água e ficou lá por alguns dias. Todo dia você via que a cabeça dela saía assim. E eles estavam filmando, estavam observando aquilo. Ela estava esperando pacientemente. Então a pessoa dizia que ao invés de falar sobre a paciência de Jó, você deveria falar sobre a paciência da cobra. Ela esperou na água. A cada poucos dias ela subia para respirar e você via a cabeça dela saindo e olhando ao redor. E a câmera estava nela. Eles também estavam observando com paciência. Então, de repente, em um dos dias, os antílopes estavam comendo e se aproximaram devagar. Um deles estava tranquilamente bebendo água. De repente, de forma inesperada, saiu a cobra. A cobra ficou praticamente imóvel, bem baixa, quase imperceptível. Pegou um antílope adulto com cascos, chifres, tudo junto, engoliu, dissolveu tudo e... Então, número 6. Número 6 é que um bom pastor deve ser conhecido pelas ovelhas. Amém. Vocês dois, como pastor, você não pode ser uma figura misteriosa. Então, o número 6 é o pastor. O número 5 é que o pastor deve conhecer verdadeiramente as ovelhas. E o número 6 é que o pastor deve ser conhecido pessoalmente pelas ovelhas. João? A mesma escritura? Eu os conheço. Eles me conhecem. Eu os conheço. Conhecer e ser conhecido. Amém. Pois eles o conhecem. Amém. Eu não sou eu mesmo. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. E você percebe que um pastor, muitos de vocês me conhecem. Vocês sabem muitas coisas sobre visitar, sobre eu pregar. Vocês sabem tantas coisas sobre mim. Por que eu não deveria conhecer vocês? Vocês são quietos no seu mundo. Eu não sei nada sobre vocês, mas vocês sabem muito sobre mim. Deus quer você. Quantos sapatos? Se eu perguntar quantos, está errado quando você sabe. Sei que tenho um. Quantos você tem? Você não quer que eu fale sobre o seu amado. Você sabe até sobre minha vida sexual. Você sabe sobre meus sentimentos. Por que eu não deveria saber sobre os seus sentimentos? Você sabe sobre alguns dos meus problemas. Por que eu não deveria saber sobre os seus problemas? O homem misterioso colocou você no banco de trás do meu carro antes que eu percebesse que você evaporou.
Então, o primeiro passo para ser um bom pastor é ser conhecido. Outro passo é ser conhecido. Seja conhecido. Seja conhecido. Saia da escuridão. É hora de acordar ou dormir. Venha para a luz. Amém. Número 7. Uma boa e eficaz técnica de pastoreio é manter a família da igreja unida e coesa. Um bom pastor, de fato, mantém as pessoas unidas. Todos os tipos de pessoas, sem distinção. Há pessoas que eu sei que estão juntas por minha causa. Se não fosse por mim, elas nem seriam amigas. Amém. Não é verdade? É verdade, sim. Porque o lobo, a Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 12. Aquele que é assalariado e não o pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegando e deixa as ovelhas e foge. E os lobos de forma selvagem as agarram e dispersam completamente as ovelhas. Então, o lobo vem fazer exatamente o oposto do que o pastor está tentando realizar. O pastor tenta reunir e o lobo tenta dispersar as pessoas, todos os tipos de pessoas, sem distinção. Uma igreja não é feita de um só grupo. Uma igreja não é feita assim. Uma igreja tem todos os tipos de pessoas, todas as tribos. Eu tenho pessoas na minha igreja que podem dar $10.000 em uma só oferta. E eu tenho pessoas que não podem dar nenhum dólar. Eu tenho que dizer, e as pessoas dão ofertas com pimenta, tomates frescos, frango, ovos, feijão. Essas são as ofertas que eles trazem com muito carinho. O peixe salgado e saboroso do Lago Azul. E por que eu não deveria ter esse tipo de pessoa? Eu preciso ter essas pessoas. Uma igreja não é feita de um só grupo. Uma igreja é feita de diferentes grupos de pessoas. Amém. Amém. Então eu amo os sul-africanos e quero que alguns de vocês venham para Gana ficar comigo. Amém. Quero que vocês venham e vamos ficar juntos. Veja como todos esses caras que são ídios, sim, é sua família. Este não é ganês. Este não é ganês. Esses não são ganeses, mas são totalmente como sua família. Quando Manana morreu, o lugar que ligaram para nós. Foi um choque. Minha esposa chorava em todo lugar. Ela é nossa família. Ele não é ganês. É o mesmo grupo que está lhe dizendo, porque veja, o sangue de Jesus é mais forte do que nos dias da África do Sul. Mas, e mesmo que você nem conheça seu verdadeiro país, você ficará surpreso. Você nunca saberá de fato. Um dia uma irmã foi para a faculdade de medicina e se tornou médica. E ela viveu feliz para sempre com seu amado pai e sua querida mãe, em um lar feliz. Então, um dia, ela foi para palestras e elas ensinavam sobre o sangue humano. Sangue. Sim, sangue é o que temos no sangue. Hemácias, células brancas, BL isto. Depois que terminaram isso, eles decidiram ensinar sobre grupos sanguíneos. A, grupo A, B, O, AB, B, O, A, O, AB, B, AB, positivo, B negativo, O negativo. Estos son los principales grupos sanguíneos que se identifican en los seres humanos. Então ela disse, que rota negra eu sou. Então, em uma ocasião, eles foram ao laboratório, ela foi e fez um exame de sangue completo. E quando saiu o resultado detalhado do exame de sangue dela, ela era AB, acho que AP. Então ela eu não sei como isso aconteceu. Acho que talvez a mãe dela não estivesse bem ou o pai não estivesse bem. Quando fizeram um exame de sangue, ela teve que fazer um exame de sangue por causa de algo do pai ou da mãe. Então, quando ela fez o exame de sangue, o pai era fundador e o principal arquiteto da organização AO.
e a mãe era do tipo sanguíneo AO ou do tipo sanguíneo AA. Não havia nenhum tipo sanguíneo B. Você entende o que realmente aconteceu? Não havia nenhum B no grupo original. Você talvez nunca saiba de onde, de fato, veio esse misterioso B, e a origem permanecerá um enigma para sempre. Então, sem saber que o pai dela não era o pai dela, mas ela nunca soube, era limitado. Foi quando ela foi para a área médica, no teste, não havia B no grupo sanguíneo dela. Então, sem saber que a mãe, durante seus dias de juventude, pode ter tido um caso de guerra e conseguiu um grupo sanguíneo completamente diferente de algum lugar. E então ela voltou para casa e ficou lá, agindo como se a gravidez fosse daqui, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia disso. Então, assim como você é criticado sem realmente saber o porquê, você é um dia certa irmã. Ela cresceu em uma casa grande, com 13 irmãos e irmãs. E todos eles vieram de uma região específica do mundo, de um lado particular de Gana. E aquela família, em particular, sempre criticava abertamente o outro grupo. Constantemente falavam deles o tempo todo, dizendo que eles eram de uma determinada maneira, com características muito específicas. E você sabe como é na África do Sul de ficar dizendo isso sobre os outros não está acontecendo aqui? Vamos lá. Está acontecendo. Então eles cresceram juntos, 13 irmãos e irmãs. Então, quando ela estava na universidade, a mãe dela disse: minha filha, preciso te informar que você não é minha filha. O que, mamãe? Você não é minha filha. Você não é minha. Sua mãe é dessa região das águas, uma área que ela conhece muito bem, e ela percebeu que era uma verdade inegável. Eu sei que dizem não, eu conheço a pessoa, e eles me disseram claramente: esta é sua mãe e você é o filho dela, e mesmo quando mencionei o nome, um nome muito longo e um pouco complexo, sem saber que as próprias pessoas que ela tanto criticava, todas elas faziam piadas sobre, não que ela fosse o que realmente era. Você nunca sabe mesmo. Então, como você está dizendo, talvez preste um serviço, seja qual for o negócio, você nunca sabe. Pode ser limitado. E um dia sua mãe vai te dizer: ouça, tenho algo para te contar. Seu pai é um cão. Agora você sabe. E eles vão te explicar que, veja bem, em 2010 houve um evento significativo chamado Copa do Mundo. E muitos ganeses também vieram por causa da Elizabeth. E eles estavam fazendo alguns jogos de treino. E um dia eu estava andando debaixo da árvore ao entardecer, à noite, naquela escuridão profunda. E olhei pela minha janela e eis que vi um jovem sem qualquer entendimento. E ele foi até a minha casa. E quando o vi, disse: entre. O bom homem foi para East London e eu estou aqui sozinha em Port Elizabeth. Quando ele voltou, eu embaralhei e ele pensou que era dele. E eu quero que você saiba, seu pai, você viu aquele jogador de futebol que estava batendo em alguma coisa? O primo dele é seu pai. Meu. E você é criticado, não consegue ouvir sem saber que você é o quê? Você é o quê? Você é o quê? Tipo assim, sabe, né? Então, cuidado. Você me ouviu dizer, cuidado. Atenção. 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 Mantenha as pessoas unidas.
todos os grupos, seja um bom pastor. Todos os grupos devem se sentir à vontade. Quando estou em Gana, não permito, digo, não falem nenhum outro idioma além do inglês no escritório. Há algumas pessoas que perderam completamente o meu favor por causa disso. Há também pessoas aqui que não falam absolutamente nenhum idioma ou nada em absoluto. E eu mesmo sofri por ser estrangeiro em Gana durante anos. Sabe? E se disserem que sou um homem branco? Visto como um homem branco há anos. Chamam-me de O'Groney. Há 2 dias eu estava dirigindo, alguém gritou: O'Groney! Abaixei a janela. Gritei: BBD! O'Groney significa homem vermelho e BBD significa o quê? Homem negro. Black, cara, sim, black. Homem, um grande e bom homem. Gritou Pobroni. E eu gritei, BBB. Você, uma mamãe. Shabaia, rapidamente. Nós, como um grupo de indivíduos que se unem com um propósito comum, trabalhando em colaboração para alcançar objetivos compartilhados. Tem que terminar. Você ama ser pastor? Eu amo ser pastor. Portanto, um bom pastor deve manter a família unida. Amém. Agora, um bom pastor deve perceber os problemas das ovelhas, observar onde suas ovelhas têm problemas. Aquilo é porque o arcebispo olhou para Frank e disse com uma voz calma: Frank, seus olhos estão realmente brilhando muito. Você deve observar quando os olhos das suas ovelhas estão brilhando. Quando os seus olhos estão realmente brilhando intensamente. Quando eu olho para a Lisa, eu consigo ver tantas coisas maravilhosas e profundas sobre ela. É a pura verdade. Uau! Isso é realmente incrível e tocante. Veja, porque eu tenho olhos de pastor. Os olhos de pastor são chamados de olhos de amor. Você ama uma ovelha, então você os vê através de olhos de amor. Você se importa com eles, você gosta deles, está procurando por eles. Dê a eles o que você quer que eles procurem. É verdade. Tudo e qualquer coisa é chamado de olhos de amor. Quantos realmente têm esses olhos de amor? Eles estão constantemente tentando ter esses olhos de amor. Quantos vão desenvolver olhos de amor? Quando você tem uma vida amorosa, olha para as pessoas, se importa com elas, gosta delas, as ajuda, quer fazer algo por elas. O amor vive. Acordo de manhã e olho no espelho, o mesmo rosto de sempre está me encarando. Então eu choro, porque parece que não tenho nenhum espelho da pessoa que eu realmente gostaria de ser, da pessoa que eu almejo me tornar. E então eu olho em seus olhos, você me vê através de suas mentiras. E a beleza é o que você realmente vê em mim, porque você me lava completamente com essas lágrimas que caem das suas mentiras. Ouça, por favor. Ouvi? Quantos querem ser pastores? A Bíblia diz, veja esta bela escritura. João capítulo 10, versículo 12, ele disse: aquele que é mercenário e não pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegando. Amém. Aleluia. E ele foge. E o lobo as pega. Mas o bom pastor, ele também vê o lobo. Amém. O mercenário vê o problema, mas foge.
O bom pastor verá o problema e ele vai observar. Então, quando você é um bom pastor, deve olhar para as pessoas e perceber os movimentos acontecem. A diferença entre o mercenário e o pastor é que esse cara faz por dinheiro. E quando ele vê o lobo chegando, percebe há algum risco envolvido. Mas o trabalho do pastor é ver o lobo chegando. Então, quando você olha para as pessoas com olhos de amor, você olha para elas e vê o lobo por trás delas. Você vê o lobo atrás. Você vê o lobo. Então, você não olha para eles assim. Você olha para eles com olhos de amor. Olhos de amor. Você me ouviu? Eu disse o quê? Olhos de amor. Amor. Você olha para eles com um amor profundo. Você realmente se importa com eles. Você gosta muito deles. E quando eles olham diretamente em seus olhos, eles veem o amor verdadeiro. Você os observa com todo o entusiasmo que vem desse grande amor. Não é algo lindo isso? Não é tão incrivelmente lindo isso? Amor. E então, deixa eu continuar. Estou terminando meus pontos. Número 9. Uma boa e verdadeira técnica de pastoreio é libertar suas preciosas ovelhas do cativeiro. O lobo as pega, as dispersa completamente, mas um bom pastor, ele verdadeiramente dá a sua própria vida por essas ovelhas. Amém. Você deve perceber o problema, e não apenas perceber o problema, você deve ajudar a resolvê-lo. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Você ouviu o que eu disse? O que você pode fazer? Fazer! Há tantas coisas significativas que as manobras realmente fizeram pelas pessoas. Nós simplesmente não sabíamos disso de fato. Manobras. Você vê aquele irmão que estava procurando uma amada e eu disse a ele, deixe comigo, vou verificar o sistema durante oração. Uma oração fazendo a Deus, vou usá-la para identificar alguém. Manunes. Houve momentos em que os amados estavam procurando um ao outro. Conheça uma pessoa e diga, olha, você vê isso, quando você for, veja isso. Alguma coisa vai funcionar. Uau! Abrindo caminho. Maneira de fazer música. Abrindo caminho. Porque você ama. Você os ama? Você os ama. Faça essa ligação agora mesmo, por favor. É uma manobra realmente muito importante. Todos os tipos de manobras foram feitas. Ajude-me. Mas às vezes as pessoas nem apreciam as manobras que ele fez. Um dia eu fiz uma grande manobra por alguém. Ele não valorizou. Ele simplesmente foi embora. Mas alguns deles não valorizam, mas outros valorizam. Alguns deles também vão te amar. Eles vão se lembrar. Eles vão te amar. Eles vão te amar a vida toda. Amor. Uau! Um bom pastor realmente liberta suas ovelhas do cativeiro. Quando você vê que há um problema, então, lute por todos, apenas um de cada vez. Todos valem a pena lutar um por um. Acredito que é por isso que quando uma pessoa está saindo, você não aceita isso. Todos. Continue lutando, continue lutando, continue lutando. Isso é realmente muito ruim. Antes mesmo de vir para um acampamento, algum trabalho preparatório precisa ser feito antes mesmo de você visitar o local. 16 horas. Exatamente 16 horas. 8 horas exatas. E quem é que está aí? Uau, que surpresa. Não é fantástico? Quantos vão desenvolver olhos de amor? Você está desenvolvendo um olhar de amor? Tudo bem. Agora, o número 10. Uma boa estratégia de pastoreio é dar a sua vida para a obra do Senhor. Uau! Agora, o que significa dar a sua vida? Entregue sua vida a Jesus. Faça dele o seu deleite. Ele pode trabalhar nisso a noite toda. Amém. Agora, quantos querem entregar sua vida a Jesus?
Dê sua vida pelo que você acredita. Não entregue apenas seus finais de semana. Não entregue apenas alguns dias. Dê tudo. Quero dizer a todos aqui, não existe nada maior do que entregar sua vida para Deus. Todo o resto é engano e ilusão. E você vai descobrir isso mais cedo ou mais tarde. Sim, o dinheiro é uma ilusão. Casamento é uma ilusão. Crianças é ilusão. Casas, ilusão. Carros, ilusão. Se você não acredita, tente viver. Você simplesmente continua vivendo. Você descobrirá por si mesmo. Mas o sábio é aquele que acredita nisso agora. Sim. Então, você deve. Decida aprender e para doar, não apenas nas noites de terça-feira, nas noites de quarta-feira e no domingo depois da igreja. Entregue toda a sua vida, entregue sua vida a Jesus. Faça dele o seu prazer, ele pode resolver. Entregue sua vida a Jesus. Diga a alguém, entregue sua vida a Jesus. Faça dele o seu prazer, ele pode resolver. Tudo o que eu sou. Entregue sua vida completamente a Jesus. Faça dele o seu maior prazer. Ele pode resolver todos os seus problemas. Pode acreditar plenamente. Entregue sua vida verdadeiramente a Jesus. Faça dele o seu eterno prazer. Ele pode resolver, pode acreditar plenamente. Entregue sua vida a Jesus. Faça dele o seu maior prazer. Ele pode resolver, pode acreditar verdadeiramente. Entregue a sua vida completamente a Jesus. Faça dele o seu maior prazer, pois ele pode resolver todos os seus problemas e anseios. Tudo isso pode acreditar. Uau! Ele pode resolver. Olha, agora eu realmente me sinto como alguém que neste momento está vivendo. Deveria ter muitos filhos, mas eu só tenho Eu sinto que deveria ter mais filhos sul-africanos. Filhos. Então eu quero que você entregue sua vida a Jesus. Tenho algumas pessoas aqui que vão dizer: pastor, eu quero vir e me entregar a Jesus. Agora, o ministério vai receber o Senhor. Eu quero que você me treine. Eu quero que você me dê uma oportunidade. Eu quero que você me ajude. E quero que você me ajude agora. Quero trabalhar para Ele agora. Quero começar. Eu quero ser treinado. Eu quero aprender e eu quero fazer. Porque, você sabe, depois de esperar mais 2 ou 3 anos, você vai conhecer pessoas mais selvagens que vão te derrubar. Então eu quero lhe dar essa oportunidade. Amém? Você quer essa oportunidade? Você quer essa oportunidade? Se você está aqui, Pai, eu lhe agradeço por aqueles que o Senhor chamou para servi-lo de uma maneira especial. Para servir você, para dar suas vidas a você e para seu serviço, Jesus. Se você está aqui e sente que Deus está chamando você para o ministério, você quer vir até mim para Gana, eu quero treiná-lo, você quer estar no ministério, levante sua mão, deixe-me ver sua mão. Certo? Por favor, venha. Não que eu esteja falando sério de verdade, não há absolutamente nenhuma piada ou brincadeira nisso. Você está falando completamente sério com o que disse? Você está falando sério? Você está falando sério? Você está falando sério? Claro! Você está falando sério? Claro? Claro. Meninas, vocês têm certeza? Você tem certeza absoluta disso? Você tem muita certeza mesmo, de verdade? Uau, eu realmente adorei isso. Você tem certeza absoluta disso? Você não quer trabalhar para mim? O KFC, com sua filosofia, só quer trabalhar para Deus, dedicando-se a uma missão maior. Como vai, minha querida? Claro! Você tem um amado A? Mas você acredita que receberá um ente querido. Ele pode trabalhar em nossa vida
Então entregue sua vida totalmente a Jesus, agradeça a Ele sempre sua alegria. Eu posso resolver isso, tudo bem. E você, minha querida? Garoto? Você é um garoto, meu querido? Você tinha quantos anos de idade? Talvez uns 3? Eu realmente gostaria de saber. Certo, eu sei que você é um menino. Você pensou que você fosse uma menina. Não, eu não conheço meninas que cortam o cabelo assim. Você tem garotas assim? E as meninas gostam disso? Nossa, você tem garotas estranhas, hein? Ok. Deus vai mudar sua vida para sempre. Mude sua vida. E sua vida será usada para Jesus. Amém. Então vou orar com você. Porque eu amo, eu sinto, você sabe, as cidades. Ouvir. Você está aí comigo? Para Elizabeth. Há mais cidades. E sabe de uma coisa? Estou tentando lhe dar um ministério. Não posso ir aí. Eu vou vir. Vai ser tão bom. Você se torna um pastor. As pessoas vão ouvir você. Não é realmente muito fantástico? Você trabalha para Jesus Cristo. Alguém como você. Alguém como eu. Sim. Então esta é a sua oportunidade. Então vou orar com você. E eu sei que Deus vai usar você grandemente. E depois desta reunião, vou me encontrar com vocês novamente. Amém. Em particular. Tudo bem? Então todos vocês aqui, me encontrarei com vocês novamente. Você não vai dormir até amanhã, não é? Certo, por favor, levante as suas mãos. Pai Celestial, muito obrigado por esta maravilhosa e linda resposta ao chamado divino para servir, para ministrar e para ser devidamente treinado. Que bênção, Senhor. Ter pessoas que desejam viver para Jesus e trabalhar para você. Eu te agradeço, Senhor. Eu apenas oro, Senhor, para que o Senhor levante ainda mais do que isso. Senhor, por favor. Use-os, Senhor Jesus. Use-os para construir igrejas. Igrejas e mais igrejas. E ajude-os a trazer salvação e a luz brilhante da direção para as suas vidas. Pai, obrigado porque isso é possível. É possível, é possível. Eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. E eu oro, Senhor, enquanto seguimos em frente por cada mão que está levantada de pé aqui e dizendo amém. Entregue tudo. Tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas eu te agradeço, porque muitas dessas pessoas vão encontrar seu caminho para a vinha para te servir. O Senhor dos Senhores, o Pai do amor. Obrigado porque o Senhor os ama, o Senhor os salva. Mas, Senhor, o Senhor ainda não terminou o que começou. A boa obra que começaste na vida deles vai continuar até que tudo esteja completo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esta grande bênção, esta escolha, desta salvação, esta decisão. Obrigado. 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 Em nome poderoso de Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor. Todos digam amém. Agora, quantos já se sentem abençoados? Agora, todos vocês. Dela, onde você está? Ela aqui. Você conhece todo mundo aqui? De onde você é? Quem é de educação física? Quem é do leste de Londres? Quem é de Pretória?
Quem é de Jobel? Roston. Bahia, a truly beautiful, vast and expansive bay. Cidade do Cabo. Petersburgo. Ok, agora todo mundo que é pastor, o Nels Britt, ele é um pastor muito conhecido. Ok, todos que são pastores, quem são os pastores? Nels Britt, Benefreda, vocês são os pastores de lá? Ok, a igreja vai aumentar meu... Libertação. Amém. Ouvir. Todos os pastores que têm o seu povo aqui, venham e peguem uma folha de papel e escrevam os nomes deles para que eu os tenha na igreja dela. Então, cada pastor, se tiver algumas pessoas aqui, venha e escreva os nomes delas. Venha aqui deste lado depressa para que passe rápido. Então, o pessoal do P venha para o lado da dela, pastora dela. Todo o pessoal do P venha até ela para que ela escreva o nome deles. Todo o pessoal de Biederspeck venha, pessoal de East London venha aqui, Pretória. De qual grupo vocês são, pessoal? O pessoal da Cidade do Cabo veio para este lado. Pastor Napoleão, venha para este lado. Agora, hoje vou me reunir com todos vocês. O seu pastor não está por aqui. Que igreja é essa, e afinal de contas? Ah, Botsuana. Uau, que lugar realmente muito incrível. Que bom ver você. Você também está feliz em me ver? Você me ama? É a primeira vez. Me ame, eu também te amo. Nossa, não conheço ninguém de Botsuana, mas eu adoro. Seu pai foi para a escola. Que país é esse exatamente? É na África do Sul, por acaso? Você é de Botsuana? Ok. Certo, Mary, você está escrevendo para eles. Uau. Mary também é realmente nossa querida filha de Gana. Ah, que muito legal, que bom. Você é de Uplanca? Uplanca. Quem é o pastor aí? The good pastor. Avelã. Avelã. Que é aquele, então? Cabo San Juan. E a área de Victória, ok. Junte-se ao povo de Victória. E de que cidade você é? Participe do tutorial. Quem é o povo de Botsuana? Uau, como está o pastor Dennis? Ele é muito bom. Ele não pôde vir. Ele está indo para o Quênia. Muito obrigado por sua atenção e por tudo o que fez. Tudo bem. Então, por favor, depois que encerrarmos esta reunião, vou me reunir com você primeiro antes de qualquer outra coisa. Amém. Então não vai embora. Estamos fechando. E quando voltarmos, faremos uma pausa. Que horas são agora? 8. It is exactly 8:30 in the morning, right now. Mais uma hora é quanto? 9h30 mais 30 minutos é quanto tempo? São 10 horas. É uma boa hora para vir aqui às 10. Vou mostrar um filme interessante para você. Quantos querem assistir a um filme? Vai ser poderoso. Você vai gostar. Tudo bem? Então já colhemos a nossa oferta por acaso? Não? Ok. Então, por favor, ninguém deve falar, por favor. Silêncio, silêncio, silêncio. Só um minuto, por favor. Se você já escreveu seu nome, já tem seu pastor. Então, todos os pastores, assim que terminarem, cadê a lei de Pasadena? Você está coordenando todos os grupos, os 5 grupos, mostrem a eles onde ir. Todos venham a este pastor e eu vou encontrar todo mundo em minutos. Pronto, terminamos. Tudo bem?
ele pode de fato resolver isso agora. Tudo bem, pode voltar para seu lugar. Pode deixar o rádio. Obrigado. Agora, antes de sentar, não se sente. Não se sente. Não se sente. Quantos de vocês queriam vir, mas não tinham certeza? Há muitas pessoas assim. Ok, vai e sente-se. Aqueles que não têm certeza devem vir. Rezarei por você. Não direi mais nada. Ele vai à loja. Ele se dirige ao estabelecimento comercial com a intenção de adquirir alguns itens. Assim, ele se prepara para essa tarefa. Às vezes... Você, meu caro amigo que está assistindo agora, neste exato momento, aqui conosco. Vem, eu prometo, não vou falar nada. Eu sou... Simplesmente ótimo estar aqui com você. Uau! Venham à frente, por favor, pois tem muita gente vindo. Você é um maldito. Você não tem certeza. Se você realmente me ama do jeito que eu te amo, então me mostre isso agora, por favor. Venha rápido, preciso orar por você. Venha. Ouça, silêncio, por favor. Todo mundo em silêncio. Quero lhes dizer uma coisa. Se Deus te chamou, isso nunca vai embora. É como uma coceira que nunca sara. Pessoas que não vão embora. Cicatrizes que não somem. Está sempre lá assim. Vou orar você. Amém. Você vai descobrir. Onde está o Nero? Nero, venha. Venha. Venha até mim. Você me disse algo. Acho que é um bom testemunho. Vir. Tire os sapatos e pule comigo. Você vê agora? Ele é uma das 12 pessoas que vieram para o jantar. Você se lembra daqueles caras que vieram jantar comigo? Ficar de pé. Samuel, nosso querido irmão, Carl Hello, que tem sido uma bênção, Pastor Benji, nosso estimado líder, e Azabate, um amigo leal, não é mesmo? E hoje... ele veio até mim para me dizer, já faz 4 anos, hein? 5 anos. E você ainda quer vir, não é? Ele ainda está lá. Não posso fazer nada a respeito. Só tenho que seguir. Acredito que sim. E ele é gerente da Volkswagen. Uau! Quando você sair lá fora, procure um dos melhores carros da Volkswagen. E é para ele. Uau! Mas ele ainda quer vir. 4 anos se passaram, porque a Bíblia diz que os chamados de Deus são sem arrependimento. A Bíblia diz, e o Senhor falou a Jonas pela 2ª vez, dizendo exatamente a mesma coisa que disse. É por isso que eu não sou um monge. Eu só quero orar com você. Se Deus te chamou, você percebe que isso nunca vai embora. Nunca vai embora. Não vai embora. Sempre estará lá, mas se Deus não te chamou, na sexta-feira você esqueceu. Levantem as mãos. Eu te agradeço pelo chamado de Deus sobre estas palavras. Vamos orar por eles. Toque. Abrandar o coração. Ajude-os. Dê-lhes graça. Dê a eles o Espírito Santo. Que façam aquilo para o qual foram chamados. Eu te agradeço pelo teu grande amor, tua grande bênção na vida deles. Em nome de Jesus. E todos disseram amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que Ele te ajude. Que toque, que sua vida seja usada por Ele. Que você nunca viva e morra sem sentir seu grande chamado, sua grande compaixão. Escute, acabei de me lembrar de um certo irmão do Zimbábue. Qual é o nome dele? Aquele que morreu. Ele é pastor. Ele é pastor Simukai. Ele era de fato um pastor? Sim, ele era um pastor. Lembro que ele veio me ver em um acampamento como esse. Ele disse, bispo, quero trabalhar na cruzada da cura de Jesus. Vou mostrar um filme, você vai gostar. Quero trabalhar para ele. E Jesus disse... ele estava justamente se casando. Ele ia vir. E então ele sofreu um acidente. Morreu, nunca veio. Eu não conseguia acreditar. E assim, às vezes você nem sabe quando e por que Deus está te chamando.
Às vezes ele está tentando te instruir. Às vezes ele está tentando te ajudar. Às vezes não há utilidade para a sua vida se você não vier, se você não servi-lo. É verdade. Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele disse, eu não tenho escolha, eu me sinto assim. Sinto que é tão importante para mim pregar. Caso contrário, não faz sentido viver. Amém. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então eu oro por você, para que seja qual for o seu destino, você seja encontrado fazendo-o. Você é precioso para o Senhor, a razão ele enviou Jesus para morrer. Só Cristo pode te salvar quando ele ainda não terminou sua obra. Há algo maior e mais elevado para você, e através da humildade que você se tornará a Deus, eu vejo beleza em você. Eu vejo amor em você. Eu vejo Deus resgatado da miséria pelo poder de sua glória, que transformou um blasfemador, um mentiroso e um ladrão em um ministro glorioso do Evangelho de Jesus Cristo. Que essa seja a sua parte nessa história, em nome poderoso de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Por favor, voltem aos seus lugares. Muito obrigado.